Me conta aqui uma coisa. Você fala frases hoje em dia. Isso aí não é possível. Dinheiro não traz felicidade. Isso aí é só pro fulano que já nasceu em berço de ouro. Eu nasci pra ficar sozinha, eu não mereço amor, eu sou insuficiente. Tudo que eu faço dá errado. Essas frases são as famosas crenças. E não são crenças boas. São as crenças limitantes. E essas crenças, elas foram plantadas no teu mindset e foram tornando esse mindset, essa mente, cinzenta. Mas como que essas crenças, essas falas que parecem ser verdades absolutas entram na nossa vida? Quando a gente é criança, a gente tem os nossos pais, a gente tem as pessoas mais velhas como se fossem os nossos espelhos. E a gente acredita piamente no que eles falam. E aqui sem julgamento, sem julgar os nossos pais, sem julgar as pessoas que a gente escutava, porque talvez elas não tenham conhecimento, foi isso que elas aprenderam lá no passado delas, talvez numa infância, talvez na vida adulta, com os perrengues da vida adulta, que eles tentaram empreender algo e não deu certo, e eles criaram essa memória de escassez, essa memória de que tudo dá errado. E se a gente cresce num ambiente assim, escutando tudo isso, a gente sim vai trazer isso como verdade absoluta para o nosso dia a dia com os nossos familiares, para os nossos dias no nosso trabalho. Só que tem uma notícia maravilhosa para dar. Isso tudo é programado. E para explicar isso, eu falo um pouquinho aqui de mente consciente e de mente inconsciente. Nós temos essas duas mentes com a gente. A nossa mente inconsciente, ela é 95% quem conduz as nossas condutas. Só que esses 95% é como se estivessem imersas. Elas estão numa profundidade que a gente não enxerga. E 5% é a mente consciente, que é o que a gente faz todo dia. São as nossas execuções. E a mente inconsciente é o lugar onde tem as memórias, os traumas, tudo que a gente escutou das pessoas. Ali ficaram guardadas, registradas memórias das situações que a gente viveu na nossa vida, e a gente vai criando um mindset, a gente vai criando essa bagagem, essas caixinhas fragmentadas de memórias que viram crenças. E muitas vezes essas crenças, elas tomam uma proporção que elas guiam a tua vida. Porque a mente consciente, ela é como se fosse o cachorrinho, que ele é guiado por essa mente inconsciente que guarda ali as memórias. E essas memórias, quando elas são ruins, elas trazem e carregam um peso tão grande na nossa vida, que muitas vezes é como se a gente estivesse carregando uma pedra nas costas, pesado. Só que essa carga não é tua. E é por isso que existem as terapias, e é por isso que existe a psicologia, para ajudar a gente a ir descarregando, a ir soltando essa bagagem no decorrer da vida, para que a gente construa uma vida muito mais plena, ressignificando essas crenças e colocando e reprogramando novas outras no lugar. Mas enquanto a gente está lá naquele piloto automático, só sendo guiado, o cachorrinho sendo guiado por essa mente inconsciente, de dor, de luta, de que tudo é difícil, realmente a tua mente é tão impressionantemente maravilhosa que ela vai entregar tudo o que está lá nela, tudo que tu entrega para ela. Enquanto tu não virar uma chave e mudar e querer reprogramar a tua mente, os teus resultados vão ser sempre os mesmos. E eu falo aqui pro profissional da área da saúde. Tu imagina esses profissionais. Eu sou profissional da área da saúde e também sou terapeuta. E eu já vivi nesse lugar de crença, onde eu achava que eu tinha que entregar muito para ser olhada, para ser validada. Só que aí a gente se perde. A gente se perde na exaustão. A gente se perde no cuidar do outro e esquecer da gente. E aí entram as crenças. Porque quem sabe em algum momento da tua vida, quando tu era estudante, tu foi muito cobrada, tu estudou para uma prova e tu não foi bem. E aí talvez tu tenha escutado do teu professor que tu não era suficiente, ou então tu escutou na tua casa que tu era muito burro, e aí tu traz isso sim pra tua vida. E aí, pra curar essa feridinha ali lá da tua infância, da tua vida de estudante, tu quer fazer o melhor, tu quer entregar o máximo, extrapolando o que tu pode. Então, trabalhar nas nossas dores, nas nossas crenças, reprogramar elas é luxo, é sobrevivência nos dias das nossas rotinas em casa, com a nossa família, na nossa rotina no trabalho, porque quando a gente se torna um profissional consciente
do que a gente tem que mudar para entender o que a gente pode entregar e qual é o limite de tudo isso, a gente se torna muito mais inteiro em todos os âmbitos da nossa vida. Então as crenças, elas ou te engrandecem ou te diminuem. Cabe a gente escolher qual caminho a gente quer seguir. Então, quando eu começo a perceber, olha, isso não é meu. Da onde vem isso? E aí eu começo a querer entender. Eu já estou no processo de cura. E neste lugar eu consigo sim ser mais inteira, ser mais produtiva, sem autocobrança.